Olá, pessoal, tudo bem? Calma, calma. Você não está no programa, no podcast errado. Sou Victor Ramon Gama, advogado especialista em direito agrário e ambiental. Estou aqui tentando substituir o Dr. Patrick. Trabalhamos juntos na AgroJus e hoje, por motivos de profissionais, ele não pôde estar aqui, brindando a presença da nossa convidada, mas vou tentar estar no mesmo nível aí, à altura do Dr. Patrick. Bem, estou aqui com a Deise, especialista em direito agrário e ambiental, servidora pública e hoje atuando junto ao Instituto de Terras do Estado do Piauí. Seja bem-vinda, Deise. Obrigado por ter Obrigada. aceito o convite. Eu que agradeço. Deise, eu gostaria de falar com você a respeito um pouco assim, sobre a sua história. Você é advogada, claro, nós somos colegas de profissão. E eu queria saber um pouco assim, da sua jornada, como você ingressou no Interp, hoje qual é o cargo que você exerce lá, né? Então, acho que o público está querendo saber um pouquinho sobre isso. Eu iniciei no ITERP em 2019, na gestão do Chico Lucas, meu amigo. E eu iniciei como assessora jurídica. E após, nesse ano mesmo, eu assumi a chefia da assessoria jurídica no ITERP. E nesse tempo eu aprendi muita coisa. Realmente, a gente sabe, né, porque existiam dois Interps, né, assim, um marco, né, antes do Chico Lucas e depois do Chico Lucas. Acho que foi uma mudança de paradigma de gestão. O Interp antes tinha podemos dizer assim, não era um órgão organizado, não tinha um procedimento claro. Então, acho que com a mudança, né, da legislação que aconteceu ali em 2019, né, que tanto se discutiu, e ainda vamos debater aqui um pouco sobre ela, eu acho que o Interp ele acordou para a modernidade, principalmente o Dr. Chico aí, que é um amante dessa questão da digitalização dos processos, né, do uso da tecnologia nos órgãos públicos, e a gente viu realmente um avanço enorme no Interp. E hoje você lá é chefe da assessoria jurídica, né, tanto da Isso. diretoria geral quanto da própria Isso. procuradoria. Isso. E aí tem já quantos ali colaborando com você hoje na diretoria, na assessoria Hoje jurídica? tem, em média, 5 a 6 assessores. Vai aumentar a grade, Que legal. porque é muitos processos, mas a gente está dando conta. Inclusive, às vezes não dá nem tempo, né? A gente peticiona ali, junta um documento e já tem resposta de imediato do próprio órgão. Então, a gente notou essa agilidade, essa rapidez do órgão. Mas eu vou fazer uma pausa aqui. Eu queria falar antes um pouco do nosso merchan, né? Então, a gente tem o nosso podcast, acho que é importante. Então, quero agradecer, primeiramente, a Norte Rações Distribuidora, né? Onde você encontra produtos agrícolas, agropecuários, rações em geral e tudo para o homem do campo, com melhor assistência técnica e gratuita do mercado. Então, obrigado, Norte Rações, pelo apoio. Temos também a Semente Soesp, né, um exemplo de qualidade aí para o produtor rural, para o pecuarista que quer uma semente de qualidade, que quer cultivar aí capim com qualidade. Então, mais uma vez, obrigado. Paulo, Elano, abraço, meu amigo. Abraço, meu parceiro. Então, voltando, Deise, e desculpa mais uma vez pelo interrompido do Mechan. Então, houve realmente esse avanço dentro do Interp, né? A gente notou isso. Então, hoje o Interp, a gente pode dizer de fato que é um órgão de gestão fundiária eficiente? Isso. O Interp, até com essa mudança que teve, para deixar claras as competências do Interp, ele é um órgão executor de regularização fundiária. Porque se confundia muito com reforma agrária. Então, ele só regulariza, ele faz esse papel de regularização fundiária em terras estaduais e em terras devolutas, que vai haver essa arrecadação. E o ponto principal dele é esse. Perfeito. Então nós temos aí um órgão de regularização e, ao mesmo tempo, ele também faz essa gestão, né? Então, o Interp, ele analisa, assim, porque vai além da regularização. Então, saber onde é que estão as pessoas no território piauiense, onde é que estão as unidades de conservação, onde é que estão as comunidades tradicionais. E o Interp até criou esse banco de dados hoje. Isso existe hoje dentro do Interp, correto? Sim, inclusive criou diretorias específicas para cada situação dessa, como tem a diretoria de povos e comunidades tradicionais, que foi incluída no ITERP esse ano.
as diretorias regionais e a diretoria de latifúndio. Então, são diretorias específicas para cada especialidade dessas. Perfeito, excelente. Isso que mostra os avanços, né? Assim, uma profissionalização do próprio órgão, né? De colocar também pessoas competentes. Alguns estavam lá, eu conheci com a entrada do Dr. Chico, né? Você e outras que não fazem mais parte do corpo, mas eu acredito também e percebi que a substituição foi feita no mesmo nível, assim, ou até mais. Assim, o órgão continua com eficiência. Então, temos aí o marco, que a gente pode dizer desse novo INTERP, é a Lei de 7.294 de 2019, né? Particularmente como advogado aqui do setor privado, eu me lembro que em 2019 nós estávamos indo fazer uma pós-graduação na ALEP, na Assembleia Legislativa. Estavam todos os advogados lá juntos, estava o Dr. Chico, o Lucas, tinha pessoas da SEMAR, tinha pessoas do INTERP. E o debate era como é que vai ser essa nova lei de regularização fundiária. Vai ser mais uma lei que vem para ano eleitoral e não resolve o problema. O produtor rural vai ter que pagar de novo a terra para o Estado e vai continuar os mesmos conflitos fundiários. Mas a gente percebe que não, que houve uma mudança, que essa lei realmente, eu acho que o principal que ela trouxe é previsibilidade, né? É isso que ela trouxe. Então, gostaria que você dê um pouco de comentário a respeito dessa lei e essas mudanças que ela trouxe. A Lei 7294 de 2019 foi justamente isso, para deixar mais claro as competências, os critérios da lei, tanto da questão da regularização onerosa, como da questão da regularização por doação, deixar tudo bem especificado na lei para não ter dúvidas, trazendo segurança jurídica para o proprietário, e enfim. Então, essa lei traz critérios específicos quando quem pode regularizar e quem não pode. Sobre a lei, tem a questão de que em terras matriculadas, tem a distinção entre terras matriculadas e em terras que vão passar por um processo de ação discriminatória. Essa ação discriminatória pode ser tanto por via judicial como via administrativa. E o proprietário, no caso não é nem proprietário, o ocupante, porque são terras estaduais ou ainda que vão ser arrecadadas ao Estado. Então, o ocupante, o posseiro que está nesse imóvel, ele pode regularizar no INTERP, trazendo as documentações como o CAR, trazendo notas fiscais que ele explora aquele imóvel, trazendo seus documentos pessoais, trazendo documentações robustas que ele explora, que ele cultiva, desde o marco temporal de 1/10 de 2014. Então, é muito interessante isso, porque realmente, como você diz, a lei ela traz conceitos, né? O que é importante de uma lei geral de regularização são conceitos. Quais são as terras que podem ser regularizadas e quais as terras que não podem ser regularizadas. E também conceitos em relação ao sujeito. Isso. Quem é que pode regularizar e quem é que não pode regularizar. E é isso mesmo, acho que a base hoje da regulação fundiária do Estado, né? A gente tem os mecanismos que a gente vai conversar mais na frente, sobre essa questão. Existe matrícula, se não existe, é a área de posse, é a área com matrícula, né? Trouxe a questão da boa-fé, né? De ver o possuidor, ver quem produz, ver quem estava ali com boa-fé, né? Então, dá um poder de confiança, né? Um prestígio àquelas pessoas que estão ali. Porque isso aí é até uma questão que eu queria te perguntar. Porque a gente sabe, inclusive aqui no Piauí, a gente conhece por nome alguns, podemos dizer assim, alguns grileiros, né? Enfim, que são famosos aqui no estado. A gente tem um histórico, podemos dizer assim, tenebroso, que a gente sabe que isso aconteceu no estado do Piauí. Mas existe ainda muitos conflitos por ações dessas pessoas de má fé. E quais são as regiões assim que vocês lá no INTERP e na parte jurídica identificam que realmente há maior ali, atenção por esses grupos, podemos dizer até de criminosos, assim? Aí tá muitos conflitos, muitos mesmo. A gente tem essa parceria com a Procuradoria-Geral do Estado. Temos um procurador jurídico lá no INTERP, né, representando a PGE, mas todos os processos judicializados a gente encaminha para a Procuradoria.
E, então, a Lei 7294/2019, ela já diz que se houver alguma disputa judicial, não pode regularizar. Então, quando há alguma disputa, algum conflito de posse, a gente encaminha para a Procuradoria do Estado e lá eles abrem, judicializam e tem, inclusive, câmeras específicas para isso. Interessante. Então, porque isso, até o intérprete se certifica, né, sempre buscando a paz social ali, se há ou não um conflito. No campo prático, é aquelas certidões negativas, as certidões persecutórias, às vezes que vocês tanto que pedem no órgão, né? Então, traga as certidões. Ah, mas existe um processo, então traga a certidão de objeto e pé do processo para verificar se esse processo tem relação com a posse ou com a propriedade da área, né? Se for ali um CDC, um Código de Defesa do Consumidor, não interfere, né? Então, interessante isso. Bem, caminhando, então, em 2019 também nós temos a Lei Complementar 244, que ela trouxe o reconhecimento de domínio oneroso, é aquilo que a gente conversou, né? Existe a regularização fundiária para as áreas de posse, ocupação, que não existe matrículas, e existe o reconhecimento de domínio, né, oneroso gratuito para aquelas áreas que tenham matrícula. Então, qual é esse novo paradigma, né? O que a Lei Complementar 244 trouxe aí? A Lei Complementar 244/2019, ela trouxe justamente isso que você já iniciou. Ela trouxe um marco temporal de matrículas abertas em 1/10/2014. São matrículas originadas. Então, para ter o reconhecimento de domínio, a gente faz uma análise de cadeia dominial. Então, a gente verifica se aquela matrícula, vamos supor, matrícula 200, se ela veio de uma matrícula que se originou antes desse marco temporal, analisa a questão da boa-fé, analisa a questão do cultivo, né? Se a terra está sendo explorada, se está sendo cultivada, se está exercendo o princípio da função social, da propriedade. E nisso acontece o procedimento de reconhecimento de domínio. Perfeito. Então, acho que o ponto aí seria o marco temporal, né, da matrícula originária. Então, se essa matrícula foi aberta ali em 2014, isso, né, ali em agosto, acho que salvo engano, 10, né, outubro, né, de 2014. Então, essa matrícula ela ainda pode ser reconhecida, né? É legítima. Então, perfeito. Então, e uma coisa que eu conversando com algumas pessoas, acho que o chefe da procuradoria, né, o Dr. Fagner, e aí eu conversando com ele, a gente indo lá em 2019, 2020, acho que até antes da pandemia, falei, doutor, mas aqui é um processo de reconhecimento de domínio, acho que não tinha ainda, porque é interessante como o órgão ele vai evoluindo, né? Tem a legislação, mas quando vai para a prática, a gente precisa da experiência. E aí, assim, todo o processo de reconhecimento de domínio ele é um processo de análise de cadeia dominial, né? Isso. Porque primeiro você tem que apresentar ali suas matrículas para fazer toda uma análise se há ou não destacamento. Isso. E como é que analisa essa questão de se há ou não destacamento do público para o privado? Como é que isso é feito no Interp? Existe um banco de dados do Interp? E também, se for possível, você falar um pouquinho assim dessas famosas demarcações de datas aí. É o seguinte, a análise de cadeia dominial ela pode ser feita tanto a princípio do requerente, ele protocolando e pedindo, porque geralmente o proprietário ele vai na SEMAR, pedir uma licença ambiental, e aí lá na SEMAR eles falam, olha, você tem que ter uma CRD, uma certidão de regularidade dominial, para a gente dar a licença. Sim. Aí ele vai lá no ITERP e pede essa CRD. Nisso, a gente tem que fazer análise de cadeia dominial. A gente pede as certidões, né? E as certidões de cadeia dominial e vai fazendo manualmente mesmo, olhando matrícula, olhando de onde veio aquela matrícula, se a origem veio de alguma carta de aforamento, se veio de algum processo de uma ação de inventário, de partilha, enfim. Então, a gente analisa tudo isso para ver se teve o destacamento. Se houve o destacamento, a gente emite a CRD definitiva, que é a certidão de regularidade dominial definitiva. No meio do curso, o requerente ele quer uma CRD provisória, que é que eles pedem muito, né? Que a demanda maior do Interp é a CRD provisória, para fins de licenciamento ambiental.
E aí a gente analisa se tem a matrícula, ela está referenciada, está certificada, essa certificação está averbada na matrícula, faz o estudo, vê se tem alguma sobreposição com algum imóvel, com alguma comunidade tradicional. Então, analisa tudo isso. Em relação ao que tu falou de ações, né, de datas, aí a gente analisa também quando vem de alguma ação intermarcatória. E o próprio requerente, ele coloca aquela ação, a gente faz essa análise. Geralmente é bem demorado, porque são Nossa. ações de 500 páginas. E tem que ter toda uma análise jurídica bem minuciosa, um parecer de análise, para afirmar se realmente aquela matrícula veio daquela data, se teve o destacamento mesmo do público para o privado. Até para explicar para o pessoal que está assistindo a gente, a data, pessoal, o que acontecia? Existiam as sesmarias, né? Isso. Então, que era o regime de terras aí que veio de Portugal. Não vou adentrar muito para não me estender. Mas quando existia um conflito ali, você não sabia qual era a sua área, eu tô falando isso aí início do século passado, tá? Isso. Né? 1920, 1910, as pessoas começaram a entrar com as ações de demarcação e divisão de datas, né? Então, e são processos muito antigos que ainda o acervo fundiário de alguns cartórios, que alguns se perderam, claro, mas aqueles cartórios que conseguiram manter, tem esses julgamentos dessas datas. E aí, são documentos escritos à mão, né? Muitos deles são ilegíveis, assim, são feitos de, acho que nem era caneta, não sei, era com tinta, né? Um papel bem deteriorado, e são 200, 300 páginas que você tem que ler, tentar construir essa cadeia dominial. A verdade é que muitos imóveis no Piauí não vão conseguir demonstrar dessa forma o destacamento, né? Primeiro porque essa reconstrução é muito difícil pelo acervo, né? Que já foi deteriorado, teve cartórios no Piauí que pegou fogo, a gente sabe dessa história. Enchente, fogo. É papel. Então, papel você deixa guardado numa caixa, ele vai se deteriorar. E você conseguir demonstrar. Tem um caso interessante que a gente conseguiu demonstrar o destacamento com a carta paroquial, né? Então é outro assunto também, pode ser até do outro podcast, que antes, para o registro das terras, era feito pela Igreja Católica as chamadas cartas paroquiais, né? Que é lá da Lei de Terras de 1850. E tem um decreto que regulamenta a Lei de Terras de 1850. Sim. Ainda era Dom Pedro, ainda, né? Nosso imperador. Tem que fazer todo um estudo histórico, né? Então, hoje, para regularizar imóveis no estado do Piauí, além de advogado, especialista na área, você tem que ser historiador. Até a escrita, né, Victor? É diferente. Não, tudo, português, a gramática é tudo diferente. O Piauí era com H, né? HY. HY. Então você vê uns documentos históricos. Eu fico brincando, gosto muito de estudar a história da Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto o Hitler estava invadindo a França, tinha produtor rural aqui no Piauí regularizando seu imóvel. Então você consegue ver assim umas coisas históricas bem interessantes. E fica até bom mencionar isso, porque tem uma biblioteca que foi criada na época da gestão do Chico Lucas, com meu amigo Flávio Martins. Justamente isso, é um acervo de várias datas e documentos de sesmarias que os assessores do INTERP utilizam também para verificar se quantas vezes falta algum documento ou outro para a gente verificar a legitimidade. A gente olha essa biblioteca, que ela é acessível também para os advogados, para qualquer pessoa que queira acessar. E quem quer acessar essa biblioteca, como é que faz? Lá no site do INTERP tem algum link, algum encaminhamento para a biblioteca. Então, que legal. Eu conheço o Flávio, né? Um amante. Inclusive, um abraço, Flávio. Estudou com a gente na pós. Abraço, Flávio. Deixou a advocacia para ser historiador. É uma história bem interessante. Eu vou até convidá-lo também para participar. Isso. Seja convidado, Vai precisar de mais de uma hora. Vai precisar de mais de uma hora, porque a conversa com ele é longa. É de historiador. Bem, então a gente vem a lei de regularização, a 7294, de 19. Vem a lei de reconhecimento de domínio, que é a lei complementar 244, 19 também. E em 2021, né, um pouco depois aí da pandemia, da confusão da pandemia, teve um decreto aí que deixou todo mundo tenso aqui no Piauí, dos produtores, que é o famoso, a famosa, na verdade, certidão de regularidade dominial, né, que foi criada aí pelo decreto 19.490 de 2021. E foi alterada agora pelo decreto 22
083 de 2023. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa certidão de regularidade dominial. Você falou até Falei pouco já. sobre a necessidade Isso. dela junto à SEMAR, que é a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Recursos Hídricos do Estado. Isso. A certidão de regularidade dominial é esse estudo, né? Por exemplo, a pessoa que quer a certidão, justamente com fins de licenciamento ambiental, como eu já falei, ele requer no ITERP e a gente faz o estudo da cadeia dominial completa. Caso a gente verifique que pode estar uma provisória, até para não prejudicar o empreendimento rural da pessoa, do proprietário, às vezes eles têm que ter uma licença prévia rápida, né, para produzir, questão da safra, né? A gente emite a CRT provisória, mas com os critérios que eu já falei, que é a matrícula com certificação válida, tem que ter todo um estudo se tem uma sobreposição com algum pedido do INTERP administrativo, sobreposição com comunidade tradicional. Enfim, nesses casos, a gente emite a CRT provisória. Caso, no final, a gente vá ser no estudo da cadeia dominial, verifica que realmente, com toda essa documentação probatória de 500 páginas, que houve destacamento do público para o privado, aí a gente faz a certidão de regularidade dominial definitiva. E é um pouco complicado, a gente sabe para os advogados que é um pouco complicado para provar, mas tem saído sim no ITERP certidões de regularidade definitivas. E caso não há essa comprovação, mesmo colocando documentações, mas não houve esse destacamento, a gente solicita para o requerente se ele quer converter para reconhecimento de domínio. E aí a gente converte o processo em reconhecimento de domínio e já vai pelo aquele outro viés que a gente falou aqui. É que, no caso, ele entra, né, com pedido de CRD, no caso, e aí pede a CRD provisória, porque na prática acontece muito isso, né? O que acontece? Sim, a gente já tem um pouco de experiência no órgão. A gente previamente já realiza uma due diligence, nós do escritório, lá da Agrojus, nós já sabemos se há o destacamento ou não. É aquele destacamento que o INTERP aceite ou não. Identificamos que tem o destacamento, já pedimos a CRD definitiva, né, que já emita do quanto antes. Senão, a gente já pede o reconhecimento de domínio oneroso com uma decisão interlocutória aí de emissão de CRD provisória, né? Então, ele consegue a CRD, vai na secretaria, licencia sua área, enquanto exerce a atividade, vai correndo o processo no ITERP até o final, e aí ele vai chegar uma hora que ele vai ter que pagar para o Estado, né? Vai pagar ali o valor estabelecido. Mas eu, como advogada, eu falo isso também, porque tem muita gente que, mesmo os advogados já sabendo que não houve destacamento, eles falam assim, não, vou pedir aqui uma CRD, vai que dá certo. Mas aí, sim, é do jeito que você falou. Entendi. Porque, realmente, dependendo da situação do cliente, você atrasa o processo, né? Então, eu acho... É isso que a gente pede também para os advogados. Já souberem, já pede o reconhecimento de domínio. Porque o que acontece é o que a gente já conversou. Quando há uma nova legislação, um novo procedimento, não só isso, mas também houve uma mudança de visão do órgão, né, com o Chico, a digitalização, a visão do órgão, muda tudo. Isso. E tanto para quem vai começar o trabalho no órgão, servidor público, e para nós advogados também. A gente não sabe, né? As coisas vão ser construídas diariamente. Então, eu acho muito importante aos colegas também se dedique a conversar com os servidores para facilitar o trabalho de ambos. Se eu sei como é que já funciona o órgão, se eu sei qual é o entendimento do órgão. E aqui eu faço um adendo muito importante do INTERP. O INTERP, ele construiu, podemos dizer, uma jurisprudência, um entendimento. E você consegue ter previsibilidade. Você sabe qual a decisão em determinada situação. Então, não era como antes, né? Cada procurador do INTERP tinha um entendimento, cada diretor que passava pelo INTERP tinha um entendimento, né? Era algo obscuro. Isso. Hoje, não. Eu sei que isso passa, isso não passa, que eu consigo assim, que eu não consigo assim, não adianta fazer floreio, né? Então, hoje, o que é importante, mais importante no INTERP, e principalmente para o produtor que já vive com tanta imprevisibilidade, porque por questões ecológicas, né? Por causa do risco biológico que ele tem no campo, que é natural, que sua própria atividade já é
de risco, mais Isso. qualquer outra, o INTERP ele trouxe essa segurança da regularização, né? Eu acho importante, Victor, que, por exemplo, o INTERP ele é um órgão administrativo que não requer que tenha advogado acompanhando o processo. Mas é importante ter um advogado por conta do que você falou, um advogado preparado, que saiba de como, de como é a lei mesmo, a legislação, quais documentos devem anexar os autos, para ser célere, né, o Sim, procedimento. sempre está acompanhando ali, Isso, diligenciando, né? isso, Conversando com o servidor, isso. porque é natural. É. São quantos mil processos hoje dentro do INTERP? Eu não sei nem a conta. Não sei nem a conta. Então, é, não vai ter um servidor específico para o seu processo. Então, você tem Isso. que ter alguém ali com zelo, cuidando. Às vezes pode ter um erro numa decisão, você tem que demonstrar ali, olha, houve esse erro, na verdade foi juntado documento que não foi visto. Isso é natural, são trabalhos feitos por pessoas, são humanos. Então, eu acho que isso que você colocou é muito importante, acho que acompanhado. Valorizar a advocacia, né? Valorizar a advocacia, entendeu? Eu, como servidora também, mas antes de ser servidora, eu sou advogada, eu acredito que tem bons advogados aqui no Piauí. E os grandes proprietários estão precisando contratar gente do Piauí que saiba direcionar e dar Que andamento nos sejam processos. realmente da área, né? Isso. Isso Porque- eu falo de grandes proprietários. Claro que gente simples não precisa contratar um advogado, mas grandes proprietários acredito que até para o processo ter mais efetividade é bom ter um advogado presente. Sim. Então, nós temos também essa. Voltando aqui para a lei, temos o decreto desse ano que alterou. E ela trouxe aí umas questões que eu acho bem interessantes. Nós sabemos que, como já falamos, tem a regulação fundiária para aquelas pessoas que não têm matrícula e o reconhecimento de domínio para aqueles que têm matrícula. E a SEMAR, isso que eu acho interessante, o decreto exigia a certidão de regularidade dominial para quem tinha matrícula. Mas quem não tinha matrícula, que era pulseiro, conseguia tirar a licença do mesmo jeito, né? Ou seja, ficou algo desigual. E a SEMAR também com receio, nós também licenciamos, né? Atuamos na licenciamento ambiental junto ao órgão do Piauí, competente. Às vezes a própria SEMAR exigia uma CRD de uma área de posse. Totalmente E a gente falou assim, errôneo. caramba, não tem CRD para área de posse. E também existia esse vácuo legislativo. Isso. Não tem outra coisa que substitua a CRD. E aí esse decreto, ele trouxe, né, a licença de ocupação. Eu acho que foi um avanço, né? Tirou essa sombra, essa lacuna. Né? E tem saído muita licença de ocupação num órgão, assim? Sai algumas. As pessoas... Ainda tem poucos pedidos, para falar a verdade. Porque é recente, né? É muito recente, mas você que tem a área de posse e tem que renovar sua licença, então já tem que ir atrás da licença de ocupação, Isso. né? Então, e nós temos também a lei complementar, que já é mais antiga, de 87, né, de 2007, mas o que tem a ver essa lei com a certidão de regularidade dominal? Nesse caso aí é porque no decreto de 2021 da CRD, ela mencionava a obrigatoriedade da CRD em regiões situadas no Cerrado. Então, cidades, municípios que estão situados na região do Cerrado, principalmente a parte do sul do Piauí, teriam que, obrigatoriamente, ter essa certidão de regularidade dominial para ir na SEMAR para pedir a licença. Isso. Agora, com o decreto de 2023, tanto as áreas do Cerrado, como também imóveis acima de 500 hectares, vai ter essa obrigatoriedade de emitir essa certidão de regularidade dominial no INTERP. Então, houve um aumento aí, né, de áreas que vão ser Isso. obrigatórias. Chegar mais demandas no órgão. Então, região da Caatinga, né? Aqui Isso. praticamente dominância é Cerrado e Caatinga, né? O Piauí. Então, regiões da Caatinga que não eram abrangidas, incluídas. Isso. Agora tem mais de 500 hectares, vai ter que tirar a CRD. Isso. Interessante. Então, e essa lei, ela traz isso, né? A lei complementar 87, ela diz quais regiões, quais cidades fazem parte dessa divisão geopolítica, né? Cerrado, Caatinga, acho que meio norte, que eles chamam e tal. Eles explicam isso. Bem, e também
por incrível que pareça, nós temos uma lei esse ano que cria o INTERP. Como é que, na verdade, ela criou o INTERP, essa lei? Na verdade, tem a lei de 1980, acho que é 1980, que criou o INTERP, um instituto mesmo, a autarquia. Mas houve uma mudança foi de competências. O que o órgão atua, o que o órgão não atua. Então, essa nova legislação, ela trouxe mais, foi para explanar, deixar bem claro as competências do INTERP, porque tinha muita dúvida em relação até à SEAD, exceção de uso. É a SEAD ou o INTERP? Compete a quem? Agora, a seção de usos cabe à SEAD. A gente até encaminha para lá, quando chega o processo para a gente. Agora, regularização fundiária. Regularização fundiária é o Instituto de Terras. Então, ficou claro a competência do órgão. Isso, Né? ficou claro. Perfeito. E, completando, né, assim, nesse ano também, nós temos 2 portarias. Acho que depois que agora estabeleceu a competência definitiva do INTERP, nós temos 2 portarias, a 28 e a 29. A 28 é importante porque determina os valores a serem pagos por hectare. Né? Atualizar esses valores aí, tanto para quem vai de reconhecimento de domínio, que é um valor menor, para quem vai para a regulação fundiária, que por não ter matrícula, que aí já é um valor maior. E vai também, valores vão alterar de acordo com o prazo de pagamento, região, não é isso? Pode parcelar... Quando você entra em reconhecimento de domínio, regularização fundiária onerosa, estou falando de processos onerosos, pode dividir em 5 parcelas anuais. Né? Em regiões do Cerrado é um pouco mais caro do que em outras regiões. Então, há essa diferença de valores. Perfeito. E também a portaria 29, acho que é a importância dela, porque também havia outra lacuna, aquilo que a gente vem conversando, né? O órgão vai trabalhando, vai evoluindo, vai identificando lacunas e vai suprindo isso. E o que acontecia? Né? Eu sou produtor, tenho uma propriedade ali, nunca explorei, mas tenho minha matrícula, foi aberta antes de 2014, sempre exerci posse, não tem conflito, não tem nada, é minha propriedade. Só que eu não consigo demonstrar o destacamento do público para privado, mas tenho boa fé. Né? Aquela área não é utilizada para reserva de outra área. Não existe, como eu falei, não existe cultura ali efetiva, que é um dos requisitos para o reconhecimento de domínio. E aí, como é que faz? Eu não conseguiria regularizar avançar. O processo ficava muito parado. Né? Porque eu não tinha um dos requisitos. E agora existe essa possibilidade, né? Isso através dessa portaria número 29, que aqueles que não exercem a cultura efetiva podem pedir a CRD provisória para ir tirar a primeira licença e aí exercer a atividade e cumprir o requisito. Mas tem uma questãozinha a mais, não é isso? Umas particularidades. Essa portaria, ela traz nesse sentido. O requerente ele não consegue provar o destacamento. Então, ele quer uma CRD provisória, uma certidão para fins de licenciamento, vai prejudicar ele. E no caso aí, se for primeira licença, né, como você falou, primeira licença, ele quer instalar um empreendimento. Não consegue porque não tem a CRD. E aí ele vai no órgão do INTERP, peticiona aos autos, já dizendo, se puder, já dizendo, que é primeiro empreendimento que não tem uma licença anterior. A gente encaminha, é uma parceria com a Procuradoria-Geral do Estado, que de acordo com essa portaria, se você pedir, por exemplo, um procedimento de análise de cadeia dominial, que é para a CRD, a gente faz essa conversão para reconhecimento de domínio. A Procuradoria-Geral do Estado faz essa mediação, tem uma câmara de mediação da PGE, que a gente caminha, e já faz toda essa mediação. Assina um termo de compromisso, tem que explorar em 2 anos, já faz o pagamento de acordo com o decreto de reconhecimento de domínio, faz o pagamento, já recebe a CRD provisória. Então, o pagamento é antecipado. Isso. Ele exercia, se fosse renovar, ele só pagava no final. Isso. Aqui, como ele nunca exercia, tem que pagar antecipado. Paga antecipado, mas com compromisso. Não é só a questão do pagamento, mas com compromisso que vai cultivar a área, explorar a área, ter a questão da reserva legal também, tudo isso em um prazo estabelecido pela PGE.
Costuma ser 2 anos para explorar, para cultivar. Porque no caso, quando ele obter a certidão de reconhecimento de domínio provisória, ele vai ter que pagar antecipado, né, pro INTERP, o valor ali estabelecido. E aí o processo é suspenso, vai ficar sobrestado aí durante o período, né? Que é o tempo que ele consegue a licença, é o tempo que ele consegue produzir. Isso, aí no final ele recebe Perfeito. o termo de reconhecimento de domínio. Perfeito. Que é o termo, registrou na matrícula, tá tudo isso, certo. já averbou, mas lembrando que nesse meio tempo ele já recebeu a CRT provisória, já pode acessar um empreendimento, produzir, né? Perfeito. É importante porque isso destrava, né? Porque a gente sabe que a atividade, a agropecuária, ela tem um ciclo biológico. Então, se não for naquele momento do plantio, se não for aquele momento do preparo, vai perder um ano. Então, tem que... Acho que como você já falou, né? A maioria... Questão de investimento também, a gente sabe disso. Então, acho que por isso que a maior quantidade de pedidos do órgão hoje é de CRDs provisórios. Isso. O que faz a pessoa procurar o órgão para CRD provisório. Não é à toa. E depois já fica amarrado, porque vai ter o processo de reconhecimento de domínio aí para pagar, né? Enfim. E trazendo esse aparato da lei, né, todo o arcabouço jurídico sobre regularização, de modo geral, a gente percebe que é condizente o normativo com a função social da propriedade, né? Em todos os sentidos. Social, econômico e ambiental. O que é que você diz sobre isso? Pois é uma parceria com vários órgãos. O INTERP ele não atua sozinho, ele atua juntamente com a SEMAR, com a PGE e vários órgãos para ter essa continuidade da função social e também da questão ambiental. Então, a gente não pode separar uma coisa da outra. Então, os órgãos, eles atuam junto. A gente, no caso da reserva legal, a gente sempre verifica se o imóvel tem reserva legal. Se não tem, a gente já encaminha um ofício para a SEMAR, para a questão de fiscalização. Se a gente souber que há um conflito envolvendo a área ambiental também, a gente também encaminha ofícios, tanto para a SEMAR como para o Ministério Público. Então, tem essa interligação entre os órgãos, para não só a questão da propriedade em si, mas ambiental também, direito ambiental. É importante isso, porque vai além da regularização, é uma gestão, né, do território do estado do Piauí. Porque não adianta você discriminar, dar o imóvel ali, estabelecer, só que sendo que outras questões estão sendo supridas ali, questões econômicas, porque é importante, o estado do Piauí tem que desenvolver, né? Tem que o PIB do Piauí ainda necessita muito do agronegócio. Então, aqui nós somos a última fronteira agrícola, acho que isso é dito em todos os episódios, mas é porque é verdade. A gente não se cria terra, tirando os árabes lá que tentam aterrar o mar, mas que não é muito caro. Mas não existe. A terra que nós temos é essa, não vai expandir, o Brasil não vai aumentar de tamanho. Então, as áreas que são agricultáveis, que é possível a produção de alimentos, essas e acabou. Então, a gente tem que preservar. Então, no momento que você regulariza essas áreas, eu acho que a fiscalização, o controle ambiental é maior, porque você tem um CPF naquela área, você tem um CAR naquela área, você tem um CCIR, você consegue dizer quem é que está cometendo o crime, o delito ali ambiental. Você tem uma questão social, porque existem empregos ali sendo gerados, e a fiscalização trabalhista também pode ser feita naquela área, porque existe um vínculo, né, como eu falei, do CNPJ, um CPF. E a questão econômica, né, porque vai pagar tributos, vai gerar divisas para o Estado, né, vai trazer desenvolvimento, né? Isso que é o importante. E o INTERP tem essa particularidade de tratar com esses dois viés, tanto com o grande empreendedor, a gente sabe da questão do empreendimento, de todo o... Como é que eu posso dizer? De todo o dinheiro mesmo incorporado naquele imóvel, naquela propriedade, naquele empreendimento. E também a gente tem a questão do pequeno agricultor familiar, né? Então, a gente atua nesses dois lados, sem prejudicar um ou outro. A questão dos assentamentos, sem tentar priorizar o pequeno agricultor ou o grande empreendedor. A gente tenta trabalhar com os dois e os dois estão sendo bem-vindos no INTERP para regularizar as terras. Perfeito. E isso é importante, né? No agronegócio, acho que podemos até fazer um apontamento, né? As pessoas confundem o agronegócio como se fosse algo somente... Eu acho que até falei na aula, na pós-graduação. O agronegócio não é só o grande produtor, a empresa, né?
é uma cadeia produtiva. O agronegócio, ela vem disso, de uma cadeia. Antes da porteira, dentro da porteira, fora da porteira. E quem participa dessa cadeia é todo mundo. Então, do consumidor, do pequeno produtor, do grande produtor, do produtor de insumo, do produtor de maquinário, do pequeno produtor rural, do grande produtor rural, da empresa, né, da indústria. Todas essas pessoas, todos esses serviços fazem parte do agronegócio. E eles estão interligados e precisam disso, né? Eu acho que o Interp é interessante, que as pessoas, como já no Interp hoje já tem um conhecimento prático, elas conseguem entender essas nuances, essas questões mais específicas, né? Às vezes eu chego lá e falo assim, Deise, ó, isso aqui já é diferente, isso aqui já foge do normal, né? Então, Já tem um olhar diferenciado. já tem um olhar diferenciado, né? Aqui que a gente falou, a importância de atuar, né? Sempre buscar profissionais que atuem na área de fato, que tenham conhecimento, que isso acontece muito, né? Nós, às vezes, lidamos com muitos processos do Interp que foram dados início por outras pessoas, ou então pelos próprios produtores rurais, que não tinham conhecimento, e aí você tem que remediar e consertar o processo todinho, né? Porque aí, começou errado, então às vezes é melhor até começar do zero, certo? Do que Cheguei o processo e Isso, protocolar novamente. trocar o pneu do caminhão com ele andando é complicado. É complicado mesmo. Então, demora mais um pouco, né? Isso. Então, e essa questão dos pequenos? Como é que tá esses títulos a esses pequenos produtores? Existe também hoje um olhar do Interp junto com as secretarias do Estado sobre crédito fundiário, esse crédito assessoria, essas pessoas que estão sendo colocadas nesses assentamentos, né, nessa regularização fundiária? Isso aí já entra nos benefícios do que a regularização fundiária fornece, né? Que o título, ele é mais que uma segurança jurídica, ele vai fornecer para aquele pequeno agricultor familiar esses benefícios tanto de crédito rural, questões de apostadoria que serve como uma prova rural também, um título de terra. Então, ele traz inúmeros benefícios, área previdenciária, área de desenvolvimento econômico. E o Interp, na questão de regularização por doação, tem dois viés, tanto do pedido individual, que eles podem pedir. Eu tenho uma área, eu tenho um imóvel, não moro em assentamento, estou dentro dos critérios de doação, um imóvel menor do que 4 módulos fiscais, se eu possuo CAD único, sou agricultor familiar de fato, eu solicito aquela regularização fundiária por doação. E tem a questão do assentamento em si, que aí envolve todo um conjunto de órgãos, né? Há esse loteamento, tanto com auxílio, se for, às vezes, do INCRA também, Sim. o Interp, questão também ambiental da SEMAR. A gente envia até para a Segov para orientar a questão de após atuação da regularização fundiária, né? O que pode ser fornecido para aquele assentamento. Para até manter aquelas pessoas no campo, né? Isso. Para manter e para eles cada vez desenvolverem mais. E também a questão de melhorias naquele assentamento. Por exemplo, eles querem um poço. A gente já sabe direcionar onde eles podem adquirir essa perfuração do poço. Eu quero melhorias, eu quero a questão do crédito rural, a gente já direciona para o setor, para o órgão certo. Então, o trabalho do Interp é só a regularização, mas os benefícios vão além da simples regularização. Vai além da matrícula do título, né? Isso. É porque, querendo ou não, você discordando ou não, nós vivemos numa sociedade capitalista. Isso. Né? A nossa Constituição é capitalista e ela traz a propriedade privada como base econômica da nossa sociedade, da nossa economia. E a propriedade, o título de propriedade, né, ela traz dignidade para essas pessoas. Dignidade humana, Ela isso. traz a dignidade, ela dá acesso ao crédito, ela começa a participar do mercado, ela começa a produzir, ela tem um CPF, né, ela tem uma moradia. Então vai realmente muito além. Eu acho que era isso que é faltável, acho que é importante na visão do órgão, né? Essa pós-regularização. Né? E a relação do órgão, né, com
as outras secretarias, né? Eu vi que vocês têm vários tratos aí com a CEMAR, com outros órgãos, principalmente com a CEMAR, com a parte da CRD agora, que é licenciamento, porque produtor rural é o licenciamento, confusão. Então, como é a relação do INTERP com o INCRA, a relação do INTERP com a CEMAR, com outras agências, né, dos outros órgãos. É uma relação, os próprios cartórios, como tem dificuldade, né, assim, porque imagina, tanto de certidões, de averbações que são necessárias. Então, como é essa relação? O INCRA, a gente tem uma parceria harmoniosa, até a questão dos conflitos, a gente vê que é em terras, a gente avalia e vê que é uma terra da União, a gente já passa para o INCRA, mas sempre com a parceria, né? Participamos de muitas reuniões com o superintendente do INCRA para reavaliar todo esse estudo. A terra é de competência de quem? É do Estado? Já vamos reavaliar aqui, é da União? E em questão a cartórios, são muitos cartórios. A gente tem uma boa relação com a presidente da Norec, e a gente está tentando melhorar essa relação com os cartórios. Infelizmente, ainda tem muito cartório que precisa mesmo melhorar a questão até de financeiro do cartório mesmo. Mas eu acredito que os cartorários, os tabeliães, estão bem, como é que eu posso dizer? Eles estão, ainda mais com o novo sistema do INTERP, que é o Regina, eles estão bem atenciosos ao INTERP. Tem um sistema novo, que é o Regina, né? Isso que eu queria perguntar. Assim, que sistema é esse e por que o nome Regina, né? Sim, Regina em homenagem a uma servidora do INTERP. Você já conheceu, né, a Regina, saudosa Regina. Ela que estava desde o início do INTERP. E ia ser outro nome, ia ser, se eu não me engano, é Terras, o nome do sistema. E na gestão do Chico Lucas, ela faleceu. Essa servidora que todo mundo conhece. Quem já teve processo no INTERP, quem trabalha nessa área, conheceu ela. E ela faleceu e em homenagem a ela, o órgão colocou o nome do sistema, Regina, que é Registros Imobiliários. Muito legal. Muito legal. E esse programa, né, esse servidor, qual é a função dele? O que ele traz? O Regina é justamente para aproximar o cartório com o INTERP. Por isso que eu falo que os tabeliães estão bem atenciosos e indo atrás mesmo do INTERP para tirar dúvidas, tentar estabelecer uma ligação maior. Então, o Regina serve para registrar esses títulos. O INTERP titulariza e criou esse sistema para facilitar os registros com os cartórios. Por exemplo, tem um assentamento, a gente forneceu 200 títulos, a gente já insere a documentação daqueles 200 títulos no sistema Regina, tanto com a documentação do título como a documentação de material técnico, planta, memorial descritivo, certificação, CCIR, para facilitar a vida do registrador. Isso, já chega no sistema com todos os dados e facilita muito a vida do tabelião. Não, é muito, muito bom isso, né? Porque é uma inovação, porque hoje não existe esse papel, né? Digamos, né? Tudo tende-se a ser digitalizado. Então, essa comunicação, essa velocidade facilita muito, né? Imagina, você tem que ter um sistema para o cartório, um sistema para dentro do órgão, e aí comunicar. Não, você faz tudo dentro de um sistema só, né? O tabelião ali oficial tem acesso a esses dados, porque sabe, né? Porque para registrar um imóvel não é fácil. Isso. Né? Tem que ter um rol de documentos. A gente sabe da dificuldade do tabelião, do registrador, da grande demanda que eles têm dos cartórios. Então, para facilitar a vida deles e a nossa também, e até para dar segurança jurídica, esse sistema facilita. Porque vamos pensar, temos que ter a certificação de georreferenciamento a ser feita, que aí é um dos grandes entraves para sair a CRD. Hoje, o órgão, é aquela questão da jurisprudência que a gente fala que criou dentro do órgão. Isso. Só sai a CRD com a certificação do georreferenciamento averbado na matrícula do imóvel. Para dar segurança. Sem ela não sai. Isso. Então, já é uma porrada de solicitação no cartório. Né? Todo mapa, menor descritivo, documentação que os produtores, os proprietários levam para os cartórios fazerem isso. E aí, aí às vezes, abre nova matrícula. Né?
Tem a questão dos títulos de reconhecimento de domínio que são emitidos, e aí você tem que registrar. Então, assim... Até para emissão, tá? As certidões de cadeia dominial, que a gente pede a certidão de cadeia dominial e certidão de cada registro anterior. Então, A certidão de rei persecutórios, que quem tem que isso, fornecer é o cartório. isso. Então, o tabelião... Tinha cartório aqui no Piauí que a gente solicitava a certidão de persecutório e falou assim, não, nós não emitimos isso não, isso aí é o fórum. Uhum, E ele, não é o fórum, são vocês. O fórum uhum, não tem, é para vocês emitirem. E aí você tinha que explicar, tudo uhum, mais. Então acho que é um avanço, né? Acho que uhum. essa prática, essa cultura que nova hoje dentro do Interp, aí desde 2019, ela E essa nova gestão, queria mandar um abraço para o doutor Rodrigo, que é o novo diretor do Interp, eles estão bem atenciosos quanto a isso. Aproximando todos os órgãos e setores para a gente tentar facilitar. Estamos fazendo parcerias com a Noreg, palestras, para que cada cartorário tenha essa relação com o Interp, com a Corregedoria Extrajudicial, para acelerar as demandas e para tirar dúvidas. Então, estamos bem... estamos querendo nos aproximar dos cartórios e de todos os órgãos. Perfeito, é importante. Uhum. E eu soube que vocês publicaram um livro, né? O pessoal Uhum. lá do Interp. Isso. Eu acho interessante porque quando foi criada, como eu falei, a lei lá em 2019, estava todo mundo fazendo a primeira pós-graduação em Direito Agrário e Ambiental na Alep. Tinha muitos advogados, tinha o pessoal do Interp que estava começando. Foi criado grupos de estudo que o próprio Chico participava na Federal. E hoje já está tendo a segunda turma dessa pós. Eu tive o privilégio de ser professor. Quem não sabe, eu até fui professor da Daisy aí, em introdução ao direito agrário, né, tudo mais. E esse pessoal também, tanto dessa pós agora, também da anterior, fez um livro, né? E você é coautora. Isso. Então fala um pouquinho desse livro aí. O livro é o organizador, o doutor Rodrigo Pontes. Ele reuniu o pessoal, acho que foi da primeira pós, né, de vocês, né? Sim, o Rodrigo, que é Rodrigo, abraço. O Rodrigo é presidente da Associação dos Agraristas do Estado do Piauí. Inclusive, foi criada por causa que todo mundo se uniu na primeira pós. Nós temos hoje a associação e o Rodrigo. E aí ele convidou, acho que todo mundo para criar, né? Isso. Aí ele, juntamente com alguns colegas, né, agraristas, ele formulou a ideia do livro. Eu, Liliane Amorim, Jéssica Barros, nos unimos também para criar um artigo para esse livro. Teve o evento na UFP, foi bem bonito, e eu agradeço tanto que vários advogados agraristas participaram e de pessoas de outros órgãos também. Então, foi muito bom. O livro chegou a ser também na Expo Soja, né, aqui do estado. Isso, foi divulgado na Expo Soja, vai ser divulgado num evento no Paraná, em agosto agora, vai ser divulgado também lá para vendas. Inclusive, eu ia trazer um livro para cá, mas os meus livros acabaram, eu pedi mais, então nem para divulgar aqui eu não pude, mas vai estar em site, vai ser divulgado. O nome do livro, gente, é Política, Direito Agrário, uma análise contemporânea. E o meu artigo é Política Fundiária do Estado do Piauí. E, então, eu vou divulgar, o doutor Victor também vai divulgar. Nas nossas redes sociais, não se preocupe. E quando chegar mais, a gente avisa. Tá bom. E hoje, além você tem novos projetos lá dentro do órgão, como é que tá a relação? A gente sempre vê e acompanha que o Interp tem feito reuniões com o Banco Mundial, empresas de investimento aqui. Como é que anda isso? A questão do Banco Mundial é uma parceria que já tem desde a antiga gestão, e nessa gestão já está sendo aprimorado. O Banco Mundial é um projeto que fornece ao Interp financiamento. Esse financiamento seria para atuar em áreas para regularizar assentamentos, comunidades tradicionais, comunidades, povos quilombolas. Então, seria mais para esse viés de doação. Mas é um financiamento que também traz uma equipe técnica muito competente para o Interp. Então, com esse projeto do Banco Mundial, o Interp ele
ele colocou bastante gente na geonálise, pessoas qualificadas, gente também com mestrado e doutorado, advogados, assessores. Então, traz ao INTERP um melhoramento técnico, isso, né? É que o que é muito isso. importante, porque hoje você tem várias equipes hoje no INTERP, né? Uhum. A gente tinha a Ana Letícia, né? Isso. Um abraço, Ana Letícia. Que fazia parte ali do setor da DPATRE, né? Era chefe da Isso, diretoria de patrimônio. Isso, lá de patrimônio. Entendia de georreferenciamento naquele tempo. Porque, pessoal, mexer com peça técnica, analisar peça técnica, né? Tem que ter muita competência, muita expertise nisso aí, saber ver onde é que tá errando. Porque ainda tem... E essa questão, até trazendo esse assunto, como é que tá... Quais são as regiões assim, mais que tem conflitos aqui no estado hoje? Se você pode dizer sobre isso. Que vocês identificam assim, poxa, essa região aqui tá... Tem que ter mais cuidado. Tem que ter atenção aqui, porque essa pessoa, vocês têm assim um pezinho atrás ali, ó, isso aqui não é tão boa fé, não. Tem processos em regiões que, por exemplo, Ribeiro Gonçalves. Ribeiro Gonçalves é uma cidade que teve uma matrícula, que é 254, que tem um processo judicializado federal. E todos esses processos, todas essas matrículas que estão inseridas numa matrícula mãe, que é essa 254, tem que ter um estudo bem cauteloso. Eu digo bem cauteloso porque é um estudo tanto de assessoria jurídica como de geomensor, feito um mapeamento para ver se pode ser emitida a CRD provisória. Então, essa cidade tem que ter um pouco de cautela. A questão também, regiões de Santa Filomena, já houveram muitos vícios registrais, então a gente sempre olha com um pouquinho de... Opa! Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena, aqui tem coisa. Nem sempre, gente, nem sempre, mas só um olhar mais cuidadoso. E a gente sabe de algumas notícias, pessoas, que há uma expansão, né, fundiária grande no litoral, né, piauiense. Inclusive, hoje, a SEMAR, ela estava uma questão de debate sobre a linha demarcatória das zonas de praia e tudo mais, porque isso interfere diretamente nessas questões. E como é que está o INTERP em relação ao litoral do Piauí, ao norte do Piauí? Há uma atuação hoje mais forte, porque é Caatinga, né? Tem uma região de Caatinga e, às vezes, a região mais produtiva do agronegócio está mais pro Cerrado. Então, mas e essa região do litoral? Em conta disso, foi criado um comitê com vários órgãos para atuação desse caso. E o novo diretor, inclusive, estava fazendo muitas visitas nessa região. Eu não tenho um posicionamento certo para te falar aqui como é que vai ser, mas tem um comitê com procuradores, SEMAR, INTERP, vários representantes estaduais para analisar minuciosamente. Mas eu não tenho um posicionamento ainda, não. Perfeito. E assim, o INTERP, eu ouvi boatos, digamos assim, o INTERP vai também fora da parte da regulação fundiária rural, entrar na parte de regulação fundiária urbana, não diretamente, mas aí seria prestar assessoria para os municípios. Hoje nós temos a lei, né, 3465, que traz a regulação fundiária urbana, tudo mais, e as REURBs, né? Então, o INTERP, já participa diretamente disso. Isso. O INTERP já vai, inclusive, titular Real Compagre, Vila Real Compagre aqui no município de Teresina. Caramba! Vila Empraba também está em andamento. E está tendo essa parceria com alguns prefeitos do Piauí. Então, os prefeitos que querem regularizar, eles entram em contato com o INTERP, áreas estaduais, áreas em terras devolutas. Então, procura o INTERP, faz essa parceria, até porque o INTERP já tem um corpo técnico bem competente, uma equipe de geomensores, engenheiros, assessores. Então, faz essa parceria com o INTERP e acontece o procedimento de regularização urbana dentro do órgão. Entendi. Mas é uma novidade. Porque assim, vamos pensar.
o Interp começou aí com um foco da Regulação Fundiária Rural no sul do estado, porque é onde tinha a grande maioria dos conflitos, a gente sabe disso, né? Por causa do boom imobiliário que houve na região. Expandiu para todo o Cerrado, hoje atua em todo o estado do Piauí, agora o litoral, e agora fora do rural, estamos caminhando para a regulação urbana. Está sendo mais competência para o órgão. Não, a gente sabe, inclusive, eu conversando com acho que, não lembro se foi com o Chico Lucas, não lembro com quem foi, falou assim, olha, o Interp tem prazo de validade, ele vai acabar um dia, né? Isso. Então, tem muito problema. Mas o intuito é um órgão que foi feito para acabar, porque no dia que regularizar tudo, o Interp acaba, não é isso? Isso. Foi criada uma comissão de discriminatória administrativa justamente com esse fim, com essa finalidade do Interp acabar um dia, porque a questão da terra devoluta, né, que é uma coisa já bem ultrapassada em várias regiões do Brasil, né, aqui no Piauí ainda persiste, só que tem prazo de validade. Tem essa comissão de discriminatória administrativa para a arrecadação das terras devolutas, uma equipe coordenada pelo procurador, doutor Fagner, e acredito que a gente não sabe quando é que o Interp vai acabar, mas com o trabalho que está sendo feito e cada vez mais acelerando, o órgão, essa função vai acabar de regularizar, porque vai acabar as terras que Talvez fique só como um órgão de gestão, isso, né? Mas não de regularização. de regularização. Interessante. E essa questão das discriminatórias, né? A gente sabe que foram feitas discriminatórias para cada município do estado, é isso que foi feito. É possível também abrir discriminatórias para áreas específicas de particulares? Como é que isso é feito pelo órgão? Foi aberta a discriminatória em todos os municípios do Piauí, mas a gente também faz, como você falou, faz as PDAs, que são as parcelas de discriminatória administrativa. Chega um requerente que quer que ele tenha andamento num processo que está inserido o imóvel em uma terra devoluta. Então, tem que ter essa arrecadação daquele imóvel para futuramente ele regularizar. Então, já tem, sim, as regularizações em terras devolutas, os requerentes, eles entram com o processo, passam por todo o trâmite, a gente abre essa PTA, que é esse parcelamento da discriminatória administrativa, e quando é arrecadado, já tem matrícula em nome do Estado do Piauí, a gente regulariza em nome do requerente, do ocupante. Eu peço a regularização da minha área de posse. Isso. O Estado abre uma discriminatória, demarca a área, arrecada, registra o nome dele e aí... Que antigamente, quando era verificado que era terra devoluta, o processo ficava, né, sobrestado. Isso. Mas agora não. O requerente ele pode peticionar os autos. Se for afirmado que tem uma discriminatória já correndo, a gente... Já faz todo o trâmite judicial para arrecadar aquele imóvel, criar a matrícula e regularizar em nome do ocupante. Então, muito bom isso. É um avanço. E mais histórias, assim, a gente sempre pergunta aqui no podcast, causas interessantes, assim, coisas que podem ter acontecido no órgão, algo que lhe deu satisfação, assim, poxa, isso aqui, meu trabalho tem feito diferença. É óbvio que por tudo que a gente já falou aqui, a gente sabe disso. Mas algo pessoal seu, agora perguntando pra Deise, né? Alguma família que recebeu um título, ou então um trabalho, alguma curiosidade, algo complexo, assim, o que é que nesses anos aí de Interp, o que você pode contar de uma história interessante para nós? O Interp me trouxe muito conhecimento, porque eu entrei com conhecimento de imobiliário, mas nada vinculado ao agrário, nada muito aprofundado. Então, nesse tempo que eu estou no Interp, eu tive um conhecimento aprofundado de agrário, me fez amar a disciplina. Eu também tive muito conhecimento de direito notarial e registral. Mas em relação a que você falou, também até de me emocionar, nas entregas de títulos de doação, que você vê pessoas que possuem necessidades mesmo, recebendo aquele título como se fosse a última coisa que eles iam receber na vida. Então, a entrega do título é muito emocionante. Todos eles me marcam, todos os que eu participo me marcam.
A questão também em relação a processos onerosos, eu fui para um evento da Nova Santa Rosa, também achei muito organizado, os produtores, as propriedades, eu acho, então, também me marcou muito. Então, todo evento que eu participo do Interp, que vai trazer um benefício tanto para o pequeno agricultor familiar, tanto também para aquele proprietário que vai desenvolver o estado do Piauí, aquilo já compensa eu estar ali no órgão. Tá, é muito... Falta quanto tempo? 1h04 ainda. Bom, pessoal, o papo tá muito bom. Assim, a Deise trouxe um conhecimento muito amplo, assim, do Interp. É óbvio que a gente não vai exaurir tudo, né? Pelo tempo. Mas a gente sabe que as coisas estão avançando aqui no estado do Piauí, né? Aquele período sombrio, aquela parte que nós não tínhamos previsibilidade, né? Tanto, como já falei, quando veio essa nova lei, um novo Interp, as pessoas falavam, os produtores falavam, vou pagar de novo. Não, acho que a gente está conseguindo ter algo, né, sólido aí, algo que vai ser vinculado, vai trazer benefício aí durante décadas para o estado, né? Então, eu parabenizo você, particularmente pelo seu trabalho que vem exercendo no órgão. Parabéns, né? Eu vi a jornada lá dentro do órgão. Conheço muitas pessoas dentro do órgão pela competência, né? Sempre do profissionalismo, atendimento super bem a todas as pessoas, a todos os públicos que estão ali dentro, né? Sempre com muita informação. Agradeço mais uma vez pela presença, por dispor. Sei que sua agenda é lotada, principalmente com esse tanto de processo no Interp, sendo chefe da assessoria, né? Então, agradeço mais uma vez, Deise, pela sua presença. Muito obrigado. E, mais uma vez, agradecer a Norte Rações Distribuidora, onde você encontra produtos agrícolas, agropecuários, rações em geral, tudo para o homem do campo, com a melhor assistência técnica gratuita do mercado. Vai lá na Norte Rações e procura o Paulo Elano, ele vai te fornecer os melhores preços, os melhores produtos para a sua empresa. Também aos nossos parceiros Randon, Baldessar, ao Nelore JRR, Jeremias, que já participou aqui do programa, a Real Regeneração, Fazenda Chapada Grande, grande abraço ao Thiago, a Fazenda Graúna, a Lavoro, aí a Ração Nativa, ao meu amigo Hélio, a Serra Cal, a Bamex, a Staff e o Grupo Stronda e a América Sementes, do Marcelão. E novamente a GG Imóveis e a Fazenda Sapucarana e a Pet Vitale também, nosso amigo aí que participou, nosso amigo Gustavo Mendes. E se você quer apoiar a AgroJus Podcast, participar trazendo aí sua marca, seus serviços, seus produtos, entre em contato conosco. O número vai aparecer, mas pode anotar. 086-99929-3444. Seja nosso parceiro, afinal, o agro não para. E mais uma vez, obrigado, Deise, obrigado ao pessoal da TMJ Criativa, ao Eric e a todo mundo aí por participar desse projeto e fazer ele se tornar realidade. Obrigada. Pessoal, tchau, tchau, até a próxima. Tchau.